Oi, pessoal, espero que estejam bem. Eu sou a Ana aqui do Instituto Ave Maria, da parte de comunicação e planejamento. Eu tô aqui hoje para gravar para vocês um vídeo prático de como aplicar o método PAI, que a gente tanto defende, que a gente tanto estimula vocês usarem com seus filhos. Bom, eu queria começar falando que eu vou estar gravando 3 vídeos. Um para o ensino infantil, outro para o fundamental e outro para o médio. Caso você já tenha assistido algum desses vídeos, você pode ficar à vontade para pular para a próxima parte, porque esse início vai ser o mesmo para todos os 3, tá bom? Eu fiz alguns slides, eu vou compartilhar agora com vocês para conseguirem me acompanhar. Bora lá! Bom, para começar, o objetivo desse curso ele é ensinar na prática como aplicar as estratégias pedagógicas do Saneduc, que é o método PAI. O Saneduc ele é um sistema online com plano de conteúdo aula a aula, para que qualquer família consiga prover um ensino regular, com material impresso, de qualquer editora, se for esse caso, ou digital, que pode ser via YouTube, inteligência artificial, aplicativos, da forma que você preferir. Para fazer com que todo aprendizado ele seja um projeto de sabedoria da pessoa, de inteligência do cidadão e de conhecimento acadêmico para o trabalho. Em todas as séries de ensino, infantil, fundamental ou médio. Tudo isso que o Saneduc traz, ele vai além de uma educação básica que vem sendo praticada na maioria das instituições da modalidade escolar. Neste caso, essas instituições, elas não cumprem com o que exige o artigo 205 da Constituição. Bom, para falar mais um pouco, o MEC, ele traz 2 modalidades educacionais. A escolar, que é presencial, e a domiciliar, que é em casa. É importante saber que ambas estão protegidas pela Constituição Federal. Ambas estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O que vai divergir agora é a regulamentação. Na modalidade domiciliar, em casa, ela não tem uma regulamentação, ela não tem um controle estatal, porque a responsabilidade de educar é a do pai e da mãe em casa, então não tem como o governo ter uma fiscalização tão rígida por conta de estar dentro da nossa casa. Bom, posto isso, como as 2 são modalidades educacionais, é importante saber que elas têm que seguir o mesmo padrão de ensino regular. O que isso significa? Significa que as 2 têm que ter 200 dias letivos, calendários de aula, plano de conteúdo, evidências, relatórios. Tudo isso, esses fatores que eu trouxe aqui, o nosso sistema do Saneduc, ele traz para vocês, eles ajudam os pais nessa tarefa. A nossa plataforma, ela tem um plano de conteúdo aula. Esse plano de conteúdo, ele tem um calendário de aulas, ele tem 200 dias letivos já divisionado em quanto que eu preciso de cada disciplina, quantas aulas eu preciso ter de cada matéria, quais matérias eu preciso ter. Então, já vem tudo planejado e estruturado de uma forma bem palpável para você, pai. Além disso, o nosso sistema, ele também tem uma parte para você fazer upload das evidências e relatórios. Ou seja, todo o trabalho que você produzir com o seu filho, todo o documento que você produzir com o seu filho durante a rotina de aprendizado dele, você pode subir na plataforma, ficar arquivado dentro da plataforma do Saneduc. Então, além do plano de conteúdo aula a aula, a gente também tem essa possibilidade de você arquivar os seus documentos conosco. Bom, posto isso, é importante, provavelmente, relembrar o artigo 205. Porque como vocês são famílias educadoras, vocês já têm muito palpável o que esse artigo fala por se tratar de educação e vocês serem os professores dos seus filhos. Eu vou retomar aqui com vocês, porque esse artigo é muito importante para a gente entender o método PAI. Então, eu vou ler aqui e depois, logo em seguida, a gente vai dar um destrinchamento disso. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação do trabalho. Bom, depois que a gente leu esse trecho da Constituição, a gente vai explicar de fato o que é o método PAI. A gente vai destrinchar um pouco para vocês entenderem qual é a nossa proposta, que plano é esse. Bom, como a gente viu agora há pouco no artigo 205, ele fala que a gente tem que desenvolver a pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Esse, na verdade, é o nosso método PAI. O método PAI, ele pega esses pilares que já são trazidos pela Constituição e abre, destrincha eles.
O desenvolvimento da pessoa é desenvolver a sabedoria, é a formação espiritual. Você vai buscar a origem das coisas com seu filho. O exercício da cidadania é desenvolver a inteligência, a formação filosófica. Acredito que todos já saibam que filosofia nada mais é que o amor pelo saber. O amor pelo saber, junto com o desenvolvimento da pessoa, ele ativa, ele cria a curiosidade na criança, a vontade de sempre querer saber mais e se aprimorar no que ela está fazendo. A qualificação do trabalho, acredito eu, que seja mais fácil de entender, é mais simples, porque é o que nós estamos acostumados a ver no dia a dia das escolas físicas, que é o desenvolvimento do conhecimento e a formação acadêmica, são os exercícios na prática. Então, esses 3 pilares unidos, como uma construção contínua, vai fazer com que seu filho aprenda de uma forma mais concreta e duradoura. Bom, tendo isso em mente, é interessante, por isso que eu trouxe aqui algumas perguntas de cada pilar. Porque assim a gente vai entender mais como que nós vamos aplicar isso. Porque todos esses métodos e todos esses pilares, nada mais são do que perguntas que você vai mostrar para o seu filho. São respostas que você vai mostrar para os seus filhos. E nós só conseguimos respostas através de perguntas. Então, o desenvolvimento da pessoa é de onde veio, como surgiu, como foi criado, como foi descoberto. Vocês percebem que é realmente para encontrar a origem de cada coisa. O que levou a gente a ter que estudar aquilo? O que levou a descobrir isso? Eu vou me trazer aqui para o outro lado para vocês conseguirem ver as páginas que eu trago aqui. Essas páginas, elas são... Aqui, eu vou passar o mouse. Elas são da nossa apostila do pai. Então, esses atributos que se encontram aqui debaixo da imagem, eles estão explicados, descritos nessas páginas no método pai. Então, caso você ainda não tenha dado uma olhada, é muito interessante olhar para que eu consiga realmente aplicar. A gente só consegue aplicar uma coisa depois que a gente entende o que está por trás dela. Então, é muito interessante vocês darem uma olhada nessa descrição. Todo esse curso, ele vai ser exemplificado através da inteligência artificial. Por isso, eu trouxe aqui num balãozinho um pouco de como vocês vão usar a inteligência artificial nesse pilar. Então, use a inteligência artificial para vincular as respostas encontradas a essas perguntas já mencionadas, como a fé católica, a vida dos santos, os princípios católicos. Então, esse é o momento de você colocar a sua fé. Traz a sua fé para os estudos da sua criança. Com isso, eu trago uma dica para centralizar a atenção. Comece o seu momento de estudos com uma oração. Comece o seu momento de preparo para os estudos com uma oração. Isso, além de deixar a criança mais atenta e preparada e ter mais noção dos seus valores espirituais, vai mostrar para ela que o estudo, ele é um momento também de oferecimento. O estudo não é só para a criança, também é para algo muito maior. E com isso, ela dá muito mais valor para aquele momento de estudo. E aí ela consegue absorver muito mais, porque ela entende que não se trata só dela. Bom, agora o exercício da cidadania. O exercício da cidadania traz perguntas como: para que serve? Qual é a utilidade? Qual é a aplicação? Qual é a vantagem de aprender esse assunto? Então, aqui, se vocês perceberem, junto com o desenvolvimento da pessoa, é ativar a curiosidade dela, ela ficar intrigada com as coisas, ela mesma começar a questionar as coisas. E quando você explicar alguma coisa, ela ficar com um gostinho de... me conta mais. É você sempre estar estimulando ela a querer se alimentar de estudos, a querer crescer e a ter um aprendizado contínuo. Aqui, esses atributos a gente vai encontrar na apostila do pai, na página 24 e 25. Também é interessante olhar. Use a inteligência artificial para vincular os conteúdos encontrados à sua utilidade prática, conceitos de sociedade, trabalho em equipe. Então, sempre busque, além de trazer a utilidade teórica, trazer também a utilidade do dia a dia. Então, eu trago a dica de fazer o adolescente ou a criança refletir sobre notícias, atualidades, períodos históricos, geografia, cidade, família, bairro, tudo sem perder o foco da matéria. Bom, qualificação para o trabalho.
Como eu havia mencionado, provavelmente é o mais fácil de vocês estarem entendendo. Deixa eu me trazer para o outro lado para vocês conseguirem ler a pergunta. Só um minuto. Pronto. Então, traz perguntas como aprender ou aplicar, como calcular ou entender, exercícios sobre, atividades pedagógicas sobre. Aqui é de fato a prática. São os exercícios, são as constatações, são como nós vamos fazer. Aqui é muito interessante, além de você trazer exercícios teóricos, que também é super vantajoso para a educação, você trazer um exercício prático. Lembra que nos 2 pilares anteriores a gente viu a origem e trouxe algo para estimular ela a querer saber mais sobre aquilo, a utilidade. Traga essa utilidade como uma aplicação prática. Faz um link, sempre use cada pilar como uma ponte. Não simplesmente pule para o próximo pilar. Use um pilar para puxar o outro. É muito legal fazer essa conexão para a criança sempre perceber essa linha de pensamento e construir junto com você. Bom, então a dica aqui é você concentrar no plano de conteúdo aula a aula proposto pelo Saneduc para cada matéria. Porque aqui vai te ajudar a sempre perceber quanto você tem que partir para a próxima, quanto tempo você tem que durar naquilo. Então é muito interessante você sempre estar atento a esses detalhes. Bom, vocês podem perceber que esses pilares, esse método PAI, ele é uma construção. Não tem como você ir para um sem ter feito o anterior. Então é muito importante vocês sempre trabalharem com eles juntos, como eu disse anteriormente, como se fosse uma ponte. Vamos pensar como se fosse uma porta trancada. Você tem uma porta trancada na sua frente. A porta trancada seria a matéria, porque você ainda não descobriu ela. Como você faz para abrir uma porta trancada? Você precisa da chave. Então mostra, olha, a chave se originou em tal época, porque as pessoas tiveram a necessidade de trancar e destrancar uma porta. Então, com isso, o que você vai fazer é enfiar a chave e girar. Você percebe que eu trouxe a origem, trouxe a utilidade e trouxe a prática. Tudo isso para que você consiga atravessar essa porta. Então, é como se do outro lado da porta tivesse um mundo inteiro de descobertas através daquela matéria. Você precisa pegar a chave, perceber para que serve a chave e colocar a chave na porta. Então, é como se fosse aquela famosa frase, a transformação é uma porta que se abre por dentro. Aqui você está transformando a educação do seu filho, você está transformando a forma de pensar do seu filho, você está transformando as ideias, as convicções e as crenças do seu filho. É muito importante você fazer isso através de uma construção. E o método PAI, ele fornece essa construção, esse alicerce, essa escada, para a criança sempre estar crescendo, sempre estar querendo se aprimorar e sempre estar se incentivando a si mesma a crescer. Bom, agora que a gente entendeu um pouco o método PAI, eu vou trazer para vocês um pouco de engenharia de prompt, porque nós vamos aplicar todos esses pilares na inteligência artificial, no Gemini. Eu vou projetar com vocês um roteirinho da engenharia de prompt que nós vamos estar utilizando. Ele é mutável, você pode usá-lo e adaptá-lo da maneira que você achar conveniente para a sua realidade. É muito interessante, depois desse vídeo, vocês pesquisarem um pouco de engenharia de prompt para vocês conseguirem aplicar da melhor maneira. Porque a inteligência artificial, a gente tem que perguntar de uma maneira correta para conseguir a resposta correta. Então, se vocês querem algo específico, você tem que saber como perguntar para a inteligência artificial. E é isso que a engenharia de prompt ela vai fazer. Então, eu vou projetar aqui com vocês para mostrar o modelinho que eu criei, mas fiquem à vontade para mudá-lo conforme achar mais conveniente também, ok? Vamos lá, só um minutinho. Então, eu trouxe aqui uma forma de configuração da nossa inteligência artificial, que no caso vai ser o Gemini. Esse primeiro texto, vão ter 2 textos que vocês vão dar Ctrl+C e Ctrl+V na plataforma da inteligência artificial. Esse primeiro texto é para falar um pouco sobre você e os seus objetivos, para vocês encontrarem respostas mais vinculadas com o seu propósito. Então, eu vou ler aqui para vocês. Desculpa. Mas eu queria dizer que essa é só uma ferramenta, só é um texto explicativo. Então, caso vocês achem mais conveniente pela realidade de vocês alterá-lo ou usar outro, fique à vontade, não precisa se limitar a este.
Sou mãe e trabalho criando, escrevendo e desenvolvimento de conteúdo educacional para o ensino regular. Atualmente, estou trabalhando no desenvolvimento de materiais educacionais para o meu filho de tantos anos, que estuda na etapa tal. Tenho interesse em planejamento educacional, padrões de aula por aula e expertise em determinadas matérias. Priorizo a criação de conteúdo educacional eficaz e de fácil compreensão para os meus filhos. Prefiro aprender por meio de experiências práticas e exemplos concretos. Tenho formação na área de educação e experiência em lecionar em ambientes educacionais. Meu objetivo é produzir conteúdo educacional envolvente que aprimore a experiência de aprendizagem dos meus filhos. Aprecio o feedback colaborativo e construtivo durante o processo de criação de conteúdo. O português é meu idioma principal e tenho um sólido entendimento em terminologia técnica na área da educação. Porém, tenho interesse em aprender mais sobre linguagens específicas da etapa educacional do meu filho. Possuo conhecimento aprofundado em teoria educacional e desenvolvimento curricular. Possuo um diploma em educação com especialização em design curricular. Valorizo uma comunicação clara, concisa e de maneira profissional. Vocês percebem então aqui que é realmente falando sobre mim, os meus objetivos e a minha pretensão com os estudos. Aqui eu vou falar como eu gostaria que o Gemini me respondesse. Prefiro respostas bem estruturadas, com cabeçalhos claros e marcadores para facilitar a navegação e compreensão. Por favor, adote um tom profissional e conhecedor em suas respostas. Forneça explicação e exemplos detalhados para apoiar a compreensão de tópicos educacionais complexos em qualquer tipo. Aceito sugestões sobre metodologias de ensino eficazes, atividades de aprendizagem envolventes e recursos para exploração adicional. Faça perguntas que estimulem o pensamento crítico e a aplicação de conceitos. Verifique a precisão de qualquer informação estatística ou factual compartilhada nas respostas. Ao sugerir recursos externos ou estudos de pesquisa, forneça citações adequadas. Aplique o pensamento crítico para analisar diferentes perspectivas e abordagens na criação de aulas e sugestões de conteúdo. Sinta-se à vontade para fornecer soluções criativas ou atividades para melhorar o envolvimento e a compreensão dos alunos. Aprecio uma abordagem equilibrada para a resolução de problemas, incorporando estratégias analíticas e criativas. Por favor, esteja atento a quaisquer preconceitos relacionados a teorias educacionais, abordagens de ensino e ideologias. Use linguagem concreta, concisa, evitando jargões ou terminologias excessivamente técnicos. Então, vocês percebem que aqui é realmente sobre como ele vai estruturar a resposta que eu quero. Então, esses dois textos juntos vão fazer a sua formatação da inteligência artificial. Aqui, eu queria fazer um adendo que não é a intenção deste curso vender o Gemini, ou qualquer outro tipo de inteligência artificial. Isso aqui é apenas para dar uma sugestão de ferramenta de pesquisa. Vocês não estão limitados a ela, não é a nossa intenção que vocês se limitem a ela. Apenas aprenda a usar para potencializar o ensino. Aqui também eu coloquei algumas informações sobre o Gemini, que é a inteligência artificial que eu estou propondo aqui. É importante saber que não tem um limite fixo de perguntas diárias. Vocês podem fazer quantas perguntas quiser. Só que vocês têm que saber que ela tem uma limitação de perguntas por tempo. Então, você não pode ficar colocando muitas perguntas de uma vez, porque o sistema não consegue carregar tudo isso. Então, isso pode fazer com que o sistema fique lento ou que coloque restrições temporárias no seu serviço. Mas, isso que está sendo falado aqui, nós vamos usar como uma oportunidade. A gente pode aproveitar isso para realmente usar esse tempo de intervalo entre as perguntas para lermos
para vermos o que ele quer falar, o que ele está dizendo, o que foi conveniente, o que não foi conveniente, o que eu quero que mude, o que não. Porque é importante nós termos em mente que a inteligência artificial ela pode errar, ela pode trazer coisas que não são condizentes. Então é importante sempre estar revisando, sempre estar fazendo esse ato de revisar. E a gente pode usar o intervalo entre as perguntas para isso, também para ajudar quando formos fazer a próxima. Aqui eu trouxe também alguns modelos que podem ajudar vocês nos pilares, no desenvolvimento da pessoa, no exercício da cidadania e na qualificação do trabalho. Mas também só são explicativos e para dar um norte para vocês. Para somar isso e deixar mais completo, tem umas sugestões extras de pesquisa, outras inteligências artificiais que vocês podem estar usando e também alguns sites e canais do YouTube que são de conteúdo acadêmico que é muito interessante e agregam muito. Eu vou colocar para vocês entenderem esse texto aqui na inteligência artificial. Eu não vou mudar nem nada do tipo para tornar o nosso processo mais rápido. Então, ó, vocês vão ter a pastinha do Google, vocês vão vir aqui nos pontinhos. É importante saber que vocês têm que estar logados com uma conta Gmail. Então, vocês vão abrir, entrar no Gemini. Tá vendo que ele vai aparecer essa tela para vocês? Essa tela é uma nova conversa. Se vocês vierem aqui no cantinho, você vai ter as suas conversas anteriores. Uma sugestão que a gente dá é abrir uma conversa para cada matéria. Para quando vocês precisarem retomar algum assunto ou então relembrar alguma ideia, fica mais fácil de encontrar. Vocês vêm na matéria que vocês querem e procuram na conversa. Se vocês colocarem tudo na mesma, pode ficar mais confuso e perdido. Então, é muito legal fazer essa separação. É só vir aqui e clicar em nova conversa. Ok. Aí a gente vai vir aqui e colocar o nosso link, Ctrl+C e Ctrl+V. Então, percebam que quando eu coloquei o meu primeiro texto, ele colocou assim, ó, analisando o seu perfil e sugestões para aprimorar o seu trabalho. É muito legal que a gente leia esse texto para ver se ele entendeu tudo o que eu quis dizer aqui. Ele, além de analisar o meu perfil, ele me dá sugestões. Então, você vê aqui, ó, um monte de coisa. Propostas de projetos e atividades para você fazer. Então, é importante ler para ver se as informações que ele colocou realmente condizem com o seu perfil. Depois que você colocou ele, processou e você leu, você vai vir na segunda, Ctrl+C e Ctrl+V, envia. Ele vai fazer a mesma coisa, vai processar e te mandar algumas coisas. Leia também, analise também, é muito importante. Ah, e esse daqui vai ser para matemática, eu preciso criar uma para geografia. Vem aqui, nova conversa e cria. Você pode, nesses 3 pontinhos, você pode renomear, fixar ou excluir. Então, essa caixa de conversa, você pode estar mudando, você pode estar fixando, que é manter em primeiro. Você pode renomear, vou colocar geografia. Tá vendo? Ele mudou para geografia. Eu posso fixar, a minha última tá aqui, viu? Fixei. Ela foi lá para cima. Então, você pode estar brincando com a inteligência artificial, porque no começo, você vai ter que usar primeiro para aprender a usar, para ver que tipo de resposta que ela fornece, qual que é a formatação dela. Então, faça algumas perguntas para você entender o mecanismo de funcionamento dela. Tá vendo aqui, ó? O Gemini pode cometer erros, por isso é bom checar as respostas. Foi o que eu disse anteriormente. Então, aproveite esse tempo de intervalo entre as perguntas e realmente leia o que ele te deu, leia o que ele te forneceu, para você usar isso a seu favor na próxima pergunta. Então, é muito legal ficar fazendo esses estudos. Agora, entendido isso, eu vou gravar as partes separadas para cada ensino, o infantil, o médio e o fundamental. Então, a partir de agora, é diferente para os 3 vídeos. Vamos lá. Eu vou começar apresentando a plataforma do Instituto Ave Maria, a plataforma do Saneduc. O link é educacionalavemaria.com.br. Essa é a página que vocês vão encontrar. Neste campo, vocês vão colocar o e-mail de vocês e logo ao lado a senha. É importante frisar aqui
E caso você tenha mais de um filho, mais de uma criança, terá mais de um login. Porque aqui no Instituto Ave Maria, nós trabalhamos com um login por estudante para facilitar a organização, para facilitar encontrar toda a documentação que vocês precisam. A gente achou mais viável fazer desta maneira. Então, tem mais de um filho, terá mais de um login, ok? Vamos entrar no nosso sistema. Só um momento que está entrando. Essa é a plataforma do Saneduc. É aqui que vocês vão encontrar toda a trilha de vocês. Descendo o mouse para baixo, vocês podem verificar que nós temos 3 modalidades aqui, 3 caixas para acessarmos. Esta primeira caixa, elas são as orientações para o Saneduc, a orientação da nossa plataforma. Essa é uma área destinada aos pais. É uma área que os pais têm que estar concluindo. Vocês podem perceber que eu consigo acessar qualquer uma dessas 3. Eu consigo fazê-lo porque eu já concluí esse curso para orientações. Ele é um curso limitante para os outros. E nós só liberamos o acesso para esses caso tenha concluído este. Então, eu vou acessar aqui só para mostrar para vocês como funciona, porque não é a minha intenção estar fazendo. Vai aparecer orientações para o Saneduc, vocês vão clicar em acessar. Vindo em acessar, vocês podem perceber que aqui é uma página rolável para baixo. Este é o curso, vocês vão clicar em todos os links que precisam, vocês vão clicar em todas as informações que precisem. Anotem suas dúvidas, anotem as informações. Aproveitem esse momento para realmente entender como a nossa plataforma funciona. É muito interessante essa parte para vocês, de fato, verem todo o funcionamento da plataforma. Neste campo, lista de papelaria, vocês percebem que nós temos disponíveis de todas as etapas educacionais aqui. Vocês vão se limitar ao que seu filho está. No caso desse sistema que eu habilitei somente para a etapa 6. Então, o pai que entraria aqui, neste caso, seria o da etapa 6. Aqui embaixo, a mesma coisa. Lista livros complementares, etapa 6. Horários de aula, etapa 6. Então, na hora de colocar um link que tem de várias etapas, vocês se limitem ao que seu filho esteja. Esse é o nosso curso de orientações gerais. Vocês têm que concluir ele inteiro para poder liberar os cursos que estão logo ao lado na nossa página inicial. Então, feitas essas orientações para o Saneduc, que tem que ser feito pelos pais, que é uma área destinada aos pais, nós vamos liberar esse ao lado. Método PAI, Ensino Fundamental 2, etapa 6. Esse curso exemplificativo que eu estou fazendo está destinado só na minha fala à etapa 6. Tudo que eu disser aqui, ele pode ser estendido a todas as áreas do ensino fundamental, porque esse curso como um todo, ele vai destinar para o ensino fundamental, mas como não tem como eu estar falando de todas as etapas, eu vou usar como método exemplificador a etapa 6. Vocês vão vir em acessar, e aqui nessa página, vocês vão encontrar o nosso plano de conteúdo, a nossa trilha. Então, é aqui que vocês vão encontrar todas as informações que vocês precisarem. Subindo aqui para cima, vocês têm as instruções gerais. As instruções gerais são umas instruções liberadas mensalmente. Todo mês vocês vão ter essas instruções gerais na trilha de vocês. No mês 1, vocês vão ter as atividades extracurriculares. Toda semana aqui vai iniciar com essa abinha das atividades extracurriculares que vocês já devem ter visto com a área pedagógica. Então, vocês vão abrir e aqui que vocês vão estar fazendo o upload e vão registrar a atividade que vocês desempenharam na semana extracurricular. Vindo aqui para baixo, vocês têm um nome que talvez não seja tão familiar quanto a atividade extracurricular, né? Nós temos um código bem grande que às vezes pode parecer complicado de início. Eu vou explicar para tornar mais visível para vocês. Eu vou aproximar a tela para vocês conseguirem enxergar melhor. Pronto, acredito que tenha melhorado. EF nada mais é do que ensino fundamental, porque a criança de vocês está no ensino fundamental. Aula 1 de 800. A é aula ano. Aula ano 1 de 800. O que isso quer dizer? Quer dizer que no ano letivo, durante toda a etapa 6, nós vamos ter 800 aulas. E essa é a nossa primeira aula. Aula mês 1 de 80. Quer dizer que nesse mês 1, que
eu estou mostrando para vocês o mês 1, nós temos 80 aulas. E essa, novamente, é a primeira aula. Dia letivo, 1 de 200. Significa que durante o ano eu vou ter 200 dias para estudar. Aqui são 800 aulas no ano. E ao lado aqui são 200 dias no ano. Percebem? Ó, 1 de 200, 1 de 200, 1 de 200. E aqui embaixo também 1 de 200. Quer dizer que nesse dia eu vou estudar 4 matérias. Eu quero aproveitar aqui também para fazer um pequeno adendo. Vocês estão vendo que esse dia 1 aqui estão todos com a mesma cor? Porque eles pertencem ao mesmo dia. Aqui embaixo de verde, ó, dia 2, dia 2, dia 2, dia 2. Mudou de cor? Foi pro dia 3. Então, essa coloração, digamos, ela não é bagunçada. Ela é toda pensada. Para vocês conseguirem visualizar o dia, ó. Mudou a cor, tá vendo? Dia 3, dia 3, dia 3, dia 3. Mudei a cor? Dia 4. Então, é para vocês visualizarem melhor o dia. Vamos voltar aqui. Mês 1/10. Quer dizer que eu estou no meu primeiro mês de 10. Então, todas as aulas desse módulo, eles vão estar no 1/10, porque todos são do mês 1. No mês 2 vai estar 2/10, todas as aulas do mês 2. Entenderam? Semana 1 de 4. No Instituto Ave Maria, para fim de facilitar a vida de todo mundo, colocamos que o mês tem 4 semanas. A semana não é necessariamente uma semana, é só para fazer essa divisão. Semana 1 de 4 quer dizer que 5 dias letivos. Dentro de uma semana, eu vou ter 5 dias letivos. 5 dias letivos se passaram, uma semana se passou. Então, aqui nós estamos na primeira semana de 4. Dia 1/5 é realmente esses dias letivos. Então, eu estou no primeiro dia de 5 dias. Hora 1 de 4. A hora 1 de 4 é realmente a aula que eu vou estar trabalhando no dia. Tá vendo? Hora 1, 2, 3 e 4. Quer dizer que nesse dia eu vou ter 4 aulas. Ok, mas que aula que eu vou ter? Língua portuguesa. Essa língua portuguesa eu tenho 200 aulas no meu ano, 280 aulas no meu ano. E essa é a minha primeira aula. Gente, todo esse código que vocês estão vendo na tela de vocês não foi coisa da nossa cabeça. Tudo nós tiramos da BNCC. Todos esses números, esses 200 dias letivos, 800 aulas por ano, todo esse código ele foi estruturado com base na BNCC. Então, quanto a isso, vocês podem ficar despreocupados que ele está tudo de acordo com a nossa BNCC, tá bom? Língua portuguesa. Ok. Língua portuguesa é meio genérico, né? Meio amplo. O que eu vou estudar de língua portuguesa nesse tema tão vasto? Como que eu vou saber? Aí entra o nosso calendário. O nosso calendário vai mostrar para vocês a matéria que vocês vão ter. Vocês vão ver instruções gerais e acessar. Por isso que as instruções gerais, ela tem todo mês, porque ela vai conter o nosso calendário de aulas. Vocês vão baixar aqui. Para baixar o PDF do plano de conteúdo aula a aula, clique aqui. Irão clicar. Tá vendo que eu mudei de página? Eu estava no Instituto Ave Maria e abri uma página do Drive. Ó, eu fui jogada para outra página. Aqui eu vou ter o meu plano de conteúdo aula a aula. Já tenho acesso ao meu plano de conteúdo, o que eu vou estar fazendo? Eu vou imprimir. É muito essencial que vocês tenham esse documento em mãos para poder fazer marcações, para você fazer anotações, para vocês colocarem um certinho na frente das disciplinas que você já deu, para fazer um acompanhamento completo. É melhor que você tenha esse documento em mãos. Uma sugestão que eu dou para vocês é que sempre que vocês precisarem acessar esse documento, vocês vão ter que estar vindo no Drive ou nas instruções gerais, clique aqui que te manda para o Drive. Isso quer dizer que em ambos os casos eu vou ter que ter acesso à internet, a dados. Então, uma sugestão que eu dou é sempre que vocês abrirem o calendário de aulas, vocês virem aqui no canto em fazer download, clicar, baixar, para vocês terem esse documento no computador de vocês. No momento que eu cliquei, ele vai estar nos meus documentos. Eu venho nos meus documentos, downloads, o meu calendário de aulas vai estar aqui.
Uma recomendação, uma sugestão, não é obrigatório. É vocês estarem fazendo uma pasta para guardar todos os arquivos que vocês baixarem do nosso instituto, para vocês conseguirem se localizar melhor durante a rotina. Então, baixou alguma coisa, coloca dentro da pasta do instituto no computador de vocês. Deste lado, eu tenho a disciplina que eu vou estudar: português, matemática, ciências, história, geografia. E deste outro, eu vou ter a matéria que eu vou estudar daquela disciplina. Língua portuguesa 1 de 180. Mas como que eu vou encontrar isso naquele código? Voltando para o nosso código, para o nosso plano de conteúdo, para a nossa trilha, nós vamos ter aqui no final dele, língua portuguesa 1 de 180. Tá vendo no finalzinho? Então, esse final do meu código completo vai ser o nome do meu código, do meu calendário. Sempre que eu quiser conferir, eu vou pegar essa nomenclatura, vir no meu plano de conteúdo e buscar pelo final dele. Vocês percebem que aqui na frente nós também temos um novo código. Aula 1-2. O que isso significa? Significa que de língua portuguesa eu vou ver definição e classificação de substantivo da aula 1 até a aula 2. Ó, a minha primeira aula, da aula 1, vamos procurar a aula 2 de língua portuguesa. Aqui, ó, aula 2. A mesma matéria, definição e classificação de substantivos. Ciências. Aula 1 até a aula 2 de novo. A aula 1 e a aula 2 aqui estão no mesmo dia. Significa que essa matéria eu vou estudar no mesmo dia. Vocês perceberam que português, ele quebrou o dia? Tem uma parte no dia 1 e uma parte no dia 2. Não tem problema. Significa que eu vou começar esse assunto no dia 1 e terminar ele no dia 2. A única coisa que eu tenho que me atentar são nos 3 pilares, para saber como que eu vou divisionar adequadamente esses pilares. Então, se eu tenho 3 aulas, fica fácil, porque eu trabalho um pilar em cada aula. Agora, se eu tiver 2 aulas, 4 aulas ou mais de uma aula daquela matéria, eu vou ter que fazer uma divisão um pouco diferente. Falando assim, parece um pouco que é meio robótico essas coisas do pilar, de trabalhar os pilares, mas com o tempo vocês vão perceber que é muito mais fluido do que parece, porque lembra como eu falei lá no início do vídeo, que você tem que usar cada pilar como uma ponte. Então, não é simplesmente passar para o próximo, é uma coisa mais contínua, e vocês vão perceber isso com o tempo. Então, língua portuguesa, aula 1 até a 2, significa que eu tenho 2 aulas. Então, eu tenho que fazer uma divisão que caibam os 3 pilares dentro dessas 2 aulas. Com o tempo, vocês vão perceber que a qualificação para o trabalho, ela pode vir a ser mais demorada. Ela demanda mais tempo, por ser os exercícios na prática. Mas isso vocês vão perceber com o tempo. Então, vai ficar fácil fazer essa divisão conforme você vai se adaptando a essa rotina de trabalhar com o método PAI e de ensinar a sua criança. Ok, agora eu sei que é a minha aula de língua portuguesa. E ela vai trabalhar os substantivos, classificação de substantivos. Tá mais afunilado para mim, porque antes eu estava só com língua portuguesa. Mas definição de substantivo, ok. Por onde eu começo? Caso você tenha um material físico, um material de qualquer editora, você pode estar usando. Claro que você pode estar usando. Esse vídeo é destinado para quem não tem um material físico para acompanhar. Todo esse embasamento que eu vou trazer vai ser para quem não usufrui de material físico, de material de alguma editora. Mas caso você tenha, pode continuar usando sem problemas. O único parênteses que eu faço é que o material das editoras, na sua maioria, na sua grande maioria, ele só trabalha a qualificação para o trabalho. Ele não tem o destrinchamento no desenvolvimento da pessoa e no exercício da cidadania. Então, caso você venha acompanhar um material impresso, eu sugiro que também acrescente no conteúdo do seu filho os outros 2 pilares. E para fazer isso, você pode continuar assistindo o vídeo, porque eu também ensino alguns mecanismos. Então, use para somar, tá bom? Não precisa excluir um método porque você tem o outro. E não precisa também focar somente nas apostilas. Você tem um mundo muito maior ao seu redor. Mas, logicamente, pode usar a sua apostila. Definição e classificação de substantivo. Ok. Como que eu vou fazer se eu não tenho material impresso? Como que eu vou fazer se eu não tenho ideias por onde começar a trabalhar isso com a minha criança? YouTube.
Definição e classificação de substantivo para o 6º ano. Olha o tanto de conteúdo. Substantivo, o que é todos os tipos de substantivo. Substantivo, vídeo completo. Substantivo, língua portuguesa, 6º ano, já tem uma aula. Então, o YouTube, ele vai te fornecer bastante material para você iniciar essa jornada com o seu filho. Ok, YouTube é uma ferramenta, beleza. Pinterest. O Pinterest, ele é um aplicativo e um site, ele tem as duas formas. Ele traz imagens pra gente, então ele pode dar alguns insights pra gente através das imagens, com exercício, com dinâmicas, com resumos. No Pinterest ainda você pode pesquisar mapas mentais, que são resumos da matéria, olha. Ele traz bastante ideias de resumo, bastante material para vocês. Eu faço um parênteses aqui, que também é muito interessante na idade das crianças de vocês, escrever, botar elas para escrever. Então, não fique imprimindo muito material, não fique só no computador com ela. Deixe ela escrever, explique a matéria e peça para ela escrever um resumo, ou explique uma matéria e peça para ela escrever com as próprias palavras também. Fuja um pouco desse computacional. Fique mais no operacional também, porque vai ser bastante acrescido para ela. Depois do YouTube e do Pinterest, eu tenho uma plataforma que chama Khan Academy. Eu sou muito suspeita para falar dela. Ele me ajudou muito quando eu estava no meu ensino médio. Eu conheci no meu ensino médio e eu usava muito para a plataforma de matemática, para as plataformas de exatas principalmente, que eram as matérias que eu tinha mais familiaridade. Então, eram as matérias que eu gostava de me alimentar. E essa plataforma, para mim, foi um achado incrível, me ajudou bastante. E ela tem todas as matérias de todos os anos. É uma plataforma que eu super recomendo, eu gosto bastante dela e eu acho que vocês vão tirar muito proveito. Eu pesquisei no Google Khan Academy, substantivo para o 6º ano. Ele me levou direto para o substantivo, porque foi o que eu pedi na minha pesquisa, mas ele tem outras matérias também. Ele abre um módulo para mim e vai direto no que eu quero. Como eu fiz uma pesquisa direta no Google, ele vai direto para o que eu pedi. Então, aqui, ó, classe gramatical, substantivo, é um vídeo. Vocês estão vendo esse playzinho? É porque é um vídeo. Aqui embaixo, ó, classe gramatical, substantivo e um lápis. Tem exercício. Então, a plataforma, ela é bem legal, ela corrige os exercícios automaticamente. É uma plataforma que eu acredito que vocês vão gostar muito. Então, nós temos o YouTube como ferramenta, o Pinterest, o Khan Academy. Logicamente, esses só são meras ferramentas de exemplo. Vocês podem usar outras que vocês conhecem ou outras que vocês vão conhecer no meio do caminho. Aqui é só para dar um norte inicial para vocês. Além dessas formas, nós também temos a inteligência artificial, o Gemini. Essa, então, é a nossa caixa de nova conversa do Gemini. Eu não quero iniciar uma nova conversa porque eu já tenho uma destinada para a disciplina de língua portuguesa. Lembram que na minha lateral a gente pode classificar essas caixinhas, uma com cada nome de uma disciplina, português, matemática, história, geografia. Eu já tenho a minha de língua portuguesa, então eu vou clicar nela. Eu já tive minha conversa com a inteligência artificial. Eu vou rodar lá para cima para vocês poderem visualizar e ver comigo, tá bom? Então, aqui eu já formatei a minha inteligência artificial. Eu já alterei as informações que eu precisava para ela se encontrar na minha realidade. A inteligência artificial, ela já me respondeu, ela já processou o que eu disse. Então, eu li, eu vi que está tudo de acordo com a minha realidade e com o meu propósito diante dela. Então, eu comecei a conversar com ela. Estou preparando uma aula de português sobre substantivos para meu filho. Pretendo introduzir esse assunto com ele, mostrando a origem do tema. Me diga, por favor, de onde veio e de onde surgiram os substantivos, e também como posso vincular essa origem com a fé católica e o desenvolvimento da pessoa, a partir dos seguintes atributos estratégicos: indivíduo, sabedoria, saber a origem, espiritual, revelação, vocacional, transcendental, alma, vontade, virtudes cardeais, ouro, como sou, exemplo, pai. Quero proporcionar o melhor entendimento sobre temas substantivos. Então, vocês podem perceber que aqui eu fiz a minha pergunta sobre o desenvolvimento da pessoa, eu fiz a minha pergunta sobre a origem dos substantivos
e trouxe também para minha inteligência artificial os meus atributos. É muito importante a gente vincular nessa hora da inteligência artificial com os atributos para a gente conseguir trabalhar com eles de uma forma adequada, para a gente usar eles a nosso favor. Por isso também, vou reafirmar mais uma vez para vocês, é importante ler os atributos da apostila do pai. Porque quando a gente coloca aqui na inteligência artificial desse jeito, nós na verdade estamos citando os atributos. Às vezes ela não irá trazer com o significado que o método pai traz, com a simbologia que nós devemos usar na educação dos nossos filhos. Então é importante vocês lerem e entenderem para ver se aqui no momento que ela destrinchar esses pilares, esses atributos vinculados com a nossa disciplina, com a nossa matéria, se está de acordo com o que a gente pretende. Então eu coloquei a minha pergunta e a inteligência artificial respondeu. Necessidade de nomear, evolução das línguas, conexão com a fé católica. Aqui ele vincula com os pilares também, saber origem. Conhecer a origem de um substantivo nos permite compreender melhor o significado e as nuances de seu uso. Espiritual, relevância, vocacional, transcendental. Então ele trouxe os pilares com alguns destrinchamentos. E depois ele traz algumas atividades práticas para a gente praticar, para a gente aprimorar o desenvolvimento da pessoa. Então, caça aos substantivos, criação de histórias, jogos de sinônimos e antônimos, sugestão de aula, faz uma introdução, uma atividade prática, exploração da origem, conexão com a fé, criando uma história. Então, ele dá um passo a passo de uma aula através da pergunta que a gente escreveu para ela e ainda fala que para você lembrar. O objetivo principal é despertar o interesse do seu filho pela língua portuguesa. E é realmente esse o intuito do desenvolvimento da pessoa, despertar o interesse. Depois que a gente leu, que a gente viu, processou o que vai ser útil para mim, o que não vai, o que eu quero usar, o que eu não quero, nós vamos vir para o exercício da cidadania. Estou muito satisfeita com as sugestões. Depois de realizar essa atividade, eu vou introduzir a utilidade dos substantivos com o meu filho. Pode usar esses mesmos exemplos que trouxe anteriormente com a utilidade da matéria para eu usar como ponte entre as duas situações, origem e utilidade. E desenvolver a cidadania, usando os seguintes atributos: tático, sociedade, inteligência, saber utilidade, filosófico, tradição, utilitarismo, comunitário, razão, virtudes teologais, prata, como me vejo, ambição, Espírito Santo. Lembrando que ele está no 6º ano do fundamental. Então, como vocês devem ter percebido, novamente eu estou acompanhada dos meus atributos. Eu estou novamente usufruindo da minha lâmina dos atributos do pai. Então, é muito importante nós termos ela ao nosso lado quando estamos preparando a aula para a criança. Então, a inteligência artificial me respondeu. Ela vinculou os atributos do desenvolvimento da pessoa com o exercício da cidadania aqui na resposta dela. Então, estratégico e tático, indivíduo e sociedade, saber origem e utilidade, espiritual e filosófico. Os substantivos nos ajudam a explorar questões profundas sobre a existência, a moral e a espiritualidade. Revelação e tradição. Então, ela vinculou os atributos para a gente. Logo em seguida, ela traz algumas coisas do desenvolvimento da cidadania. Comunicar-se de forma eficaz, porque para viver em sociedade nós temos que nos comunicar bem. Resolver conflitos, prática da vida comunitária, defender meus direitos, construir um futuro melhor. Então, ela traz algumas utilidades dos substantivos vinculados com a comunicação, que é o português. E traz algumas atividades práticas, debate, redação criativa, projeto de comunidade, análise de textos. E traz de novo lembre-se, aprender sobre os substantivos não é apenas memorizar regras gramaticais. E é justamente essa mágica, vamos ponderar assim, que o método pai traz. A gente sai desse só estou na prática, só estou fazendo para decorar e a gente realmente passa a entender tudo o que tem que ser entendido, a entender além do que tem que ser entendido. Então, realmente é uma educação diferenciada usar os atributos nessa educação.
Depois que eu acabei o utilitarismo, o exercício da cidadania, eu vou começar a qualificação para o trabalho. Muito legal. Nesse mesmo sentido que estamos trabalhando com substantivo, busque exercícios acadêmicos, múltipla escolha e dissertativo, porque no caso eu quero dos dois. Para eu estar realizando, preciso que vincule a ideia aos seguintes atributos: operacional, profissão, conhecimento, saber fazer, acadêmico, magistério, conteudista, material, corpo, sentimentos, virtudes humanas, ferro, como me vem, disciplina, filho, divino. Bom, acredito que não deve ser surpresa para ninguém, porque aqui todo mundo estudou muito bem o método PAI, está muito afiado em todas as propostas do Instituto Ave Maria e sabe muito bem que esses atributos novamente estão na nossa lâmina do PAI, estão descritos na nossa apostila do PAI e será aplicado por você, pai. Outro adendo que eu faço é que é muito importante, caso você for fazer nesse formato para a qualificação do trabalho, para responder suas perguntas, você não colocar só vincule aos seguintes atributos. Porque senão ele vai dar perguntas usando o nome que está aqui. Então ele vai trazer tipo uma múltipla escolha usando o operacional, vai trazer uma múltipla escolha usando profissão, usando de fato a palavra e não o significado dela. Por isso aqui eu coloquei vincule com a ideia dos seguintes atributos. Então você vai vincular com o por trás da palavra. É uma sacada que vocês vão ter com o tempo, conforme vai usando a inteligência artificial, você vai ver como você tem que perguntar para ter a resposta que você almeja. Então, isso é muito com o tempo, é muito gradual, porque a inteligência artificial tem alguns desses detalhezinhos que a gente precisa estar prestando atenção. Então, a inteligência artificial me respondeu. Me deu perguntas de múltipla escolha, várias perguntas, e algumas perguntas dissertativas também sobre o tema substantivo. E depois ele vincula mais ainda com os nossos atributos, traz uma explicaçãozinha com os nossos atributos. Depois, para facilitar a minha correção, somente com o fim de facilitar a minha correção, eu não vou entregar esse gabarito na mão da minha criança, na mão do meu filho. Então eu pedi o gabarito, me forneça o gabarito das questões, por favor. Ele me forneceu 1B, 2C, 3A, 5A. Depois, ele também me deu as dissertativas. Das dissertativas, ele não me deu a resposta exata. Ele me falou que é uma forma de responder, que existe essa possibilidade, mas não me deu exatamente, porque é muito difícil nós termos, de fato, uma resposta para a questão dissertativa. Por conta de ser uma questão aberta, ela abrange muita coisa. Então, você precisa prestar muita atenção na hora de corrigir esses exercícios dissertativos. Depois, para facilitar a minha vida, para facilitar o meu trabalho, eu pedi para ela uma ajuda com a minha pesquisa que eu tinha feito anteriormente. Lembra no YouTube, sites de pesquisa? Eu coloquei, me ajude agora a encontrar conteúdo sobre esse tema para a idade dele na internet. Me dê 3 links de vídeo no YouTube e 2 links de sites sobre substantivos. E a inteligência artificial me forneceu. Ela me poupou um pouco de tempo. Logicamente, você vai usar essa parte da inteligência artificial, essa parte sugestiva dela, para você conhecer novas ferramentas. Porque mesmo ela te fornecendo, novamente, ela não está filtrada. A inteligência artificial pode cometer erros, lembra? E ela também não destrincha de fato no conteúdo que está dentro desse site. Então, ele às vezes pode vir a não ser interessante para a gente. Então, sempre que você pedir link nesse formato para ela, abra o link, veja o que tem dentro dele, veja que tipo de conteúdo que ele vai fornecer para o seu filho, para só depois você disponibilizar ele para o seu filho, tá bom? Para o seu filho estar estudando com base nele. No final da minha conversa, eu agradeci. Coloquei, obrigada pela ajuda. Por que eu agradeci? Porque a inteligência artificial, no momento que eu agradeço ela, ela me dá mais um pouco de material. Vocês estão vendo? Ela me deu mais um pouquinho. Ó, cria uma história, jogos de tabuleiro, caça ao tesouro, cantar música. Então, se eu agradecer, ela me dá mais um pouco de material. Outra coisa que eu tenho para comentar é que caso vocês façam a pergunta e perceba que a resposta que ela deu não condiz com o que você quer, você não precisa estar escrevendo uma nova pergunta. Você pode vir nesse lapisinho de editar texto
e você pode escrever outra coisa. Você pode mudar totalmente o que está escrito aqui ou só editar uma parte para ir fazendo testes para ver o que ela vai te fornecer. Então, essa ferramenta de editar, ela só está somente na última pergunta. Se eu subir para minha anterior, vocês vão perceber que não tem esse lapisinho. Tá vendo? Porque só está na última. Eu só posso editar o meu último bloco. Então, é uma ferramenta também que pode facilitar a vida de vocês. Eu trouxe para vocês poderem analisar um formulário de aulas. Um formulário sugestivo, não é obrigatório vocês estarem usando ele, tá bom? Aqui no Instituto Ave Maria, a gente forneceu esse formulário para vocês para ficar mais fácil o arquivamento de vocês, para ficar mais fácil a organização. Então, ele possui alguns campos para ser preenchido. Vocês podem preencher tanto no computador, quanto imprimir e escrever à mão o cabeçalho, ou então fazer no caderno. Caso você venha fazer no nosso PowerPoint, vocês vão estar vindo em formas, caixa de texto, vocês vão colocar no lugar onde vocês querem e esticar. E escreve o nome que você quer. Helena. Depois vai ter essa cruzinha aqui, vocês estão vendo no meu mouse? Significa que eu posso movimentar essa caixa para onde eu quiser. Então, eu vou colocar aqui. Caso vocês queiram colocar alguma coisa aqui embaixo, vocês vão estar usando a ferramenta de copiar e colar da internet, Ctrl+C e Ctrl+V. Eu não vou me estender como funciona o PowerPoint, porque tem muitos vídeos no YouTube que podem te ajudar, ou então ele também é um pouco autodescritivo, vocês podem ir descobrindo como ele funciona. Então, esse é um formulário que a gente disponibiliza para vocês e vai estar aqui na descrição do vídeo, juntamente com os outros materiais que eu menciono aqui. Eu vou começar a mostrar para vocês a aula que eu fiz dos 3 pilares, do desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Eu queria dizer que essas aulas que eu preparei, esse material que eu preparei, ele é um pouco mais simples do que pede para o aluno do 6º ano. Porque a minha intenção aqui é fazer um vídeo que abrange todo o fundamental. O fundamental, ele é desde o 1º ano até o 9º ano. Então, são perfis de crianças muito diferentes. É desenvolvimento de criança muito diferente. Porque é uma criança que está começando agora e uma criança que está na porta do colegial, que está adolescente quase, pré-adolescente, né? Então, a minha intenção aqui é abranger todo mundo, por isso a aula está um pouco mais simples, digamos. O método PAI, ele é um plano de aprendizado individualizado, então ele vai variar de criança para criança. Então, a quantidade de conteúdo, a intensidade do conteúdo, mesmo estando em etapas iguais, muitas crianças às vezes podem divergir por precisar de uma maior atenção ou então querer aprender mais. Vai divergir da disponibilidade da criança em relação à matéria. Mas lembre que vocês têm que manter o cronograma, tem que passar todo o conteúdo que for necessário e realmente verificar se a criança aprendeu, se a criança assimilou a mensagem a ser passada. Mas então, o conteúdo que eu vou mostrar logo em seguida, ele é um pouquinho menos conteudista, justamente para eu abranger esse grande leque que vai estar dentro desse vídeo, das pessoas que vão estar visualizando esse vídeo, tá bom? Então, eu vou começar apresentando o primeiro pilar, o desenvolvimento da pessoa, a encontrar a origem das coisas. Eu acredito, provavelmente, que depois que vocês se familiarizarem com a inteligência artificial e com as ferramentas para lecionar, a maior dificuldade de vocês pode ser passar para o papel aquilo que você for fazer, porque aí você tem que adaptar, você tem que tirar do computador para passar para o papel. Mas, de novo, com o tempo vai ficando mais fácil, não se preocupem. Eu usei a abordagem sugerida pela nossa inteligência artificial, mas eu tive que fazer adaptações. Ela falou que tudo tem um nome e deu uma explicação, que os nomes evoluíram com a humanidade e deu uma explicação. Os nomes se unem para formar uma frase e deu uma explicação. E Deus, criador das palavras, e deu uma explicação. O que eu vou fazer é estimular o meu filho. Então, eu coloquei tudo tem um nome. Provavelmente, eu pediria para ele fazer um desenho de alguma coisa. E ele iria desenhar alguma coisa, uma bola, por exemplo. E embaixo, os nomes evoluíram com a humanidade, a explicação que ela deu é que nós usamos esse nome para se comunicar. Eu vejo uma bola, eu penso que é uma bola. Então, ele faria um desenho e embaixo eu pediria para ele nomear esse desenho. Então, se ele desenhou uma bola, ele vai dar o nome de bola. Logo em seguida, os nomes se unem para formar uma frase. Então, eu puxaria o gancho daqui
e faria uma frase com bola. O garoto gosta de jogar bola, por exemplo. Então, vocês viram que eu usei o conteúdo que a inteligência artificial me deu, mas de uma forma mais dinâmica. Depois, Deus como criador. Então, eu explicaria para ele que Deus criou as palavras, temos a Bíblia, então eu explicaria para ele a origem dos substantivos através de Deus e eu pediria para ele escrever, criar um desenho, alguma coisa relacionada com isso. Depois, eu iria para o meu exercício da cidadania, procurar a utilidade. Então, eu trouxe o tema que a inteligência artificial me deu com uma explicação, porque eu teria que explicar para o meu filho. E, de novo, o que a inteligência artificial me deu com uma explicação. O que eu acredito que eu faria aqui, que seria mais viável, é com essa explicação, pedir para o meu filho escrever com as próprias palavras. Porque aí ele já tem um senso, ele já cria um senso crítico, ele teria que processar essa informação e reescrever da forma que ele ache mais entendível para ele. Então, provavelmente, eu faria dessa forma. Depois, nós temos a qualificação para o trabalho. Que aqui eu usei os exercícios dados pela nossa inteligência artificial. Então, eu coloquei os exercícios, imprimi e mandei ela fazer. Esse exercício eu já imprimi e eu tenho aqui, tá vendo o cabeçalho? Ele foi escrito por mim, ele foi posto por mim. Então, eu tenho esse documento em mãos. O que eu fiz, eu fotografei ele, passei para o meu computador, porque como eu estou fazendo esse curso com vocês pelo computador, eu passei a foto para cá, para mostrar como vocês arquivam as evidências no Saneduc, na plataforma do Instituto Ave Maria. Então, eu fiz a atividade, ela foi concluída, eu corrigi o que eu fiz, fotografei e coloquei no meu computador, para dar prosseguimento. Então, eu estou na minha trilha do Instituto Ave Maria com o login do meu filho. Eu vou procurar a aula de língua portuguesa, abrir e clicar em acessar. Quando eu clico em acessar, ele vai me levar para uma página que tem algumas informações sobre o conteúdo e uma área para mim fazer upload das evidências. Essa área do upload eu vou clicar em acessar, porque eu quero subir essa foto para deixar guardado dentro do Saneduc. Então, vai abrir a parte de upload, eu vou baixar a minha tela e vir aqui nessa parte. Vocês estão vendo que aqui tem nenhum documento? Depois que eu mandar esse arquivo, vai ter informação do meu arquivo. Então, eu vou colocar a descrição. A descrição, para facilitar a minha vida, eu vou colocar língua portuguesa, 1 de 180, de 280, e vou colocar exercícios. Sempre coloque um nome que te faça retomar o que você trabalhou. Língua portuguesa 1 de 280, eu vou lembrar que é minha nomenclatura no código. E os exercícios, eu vou lembrar que eu estou falando da qualificação para o trabalho. Depois que eu coloquei um nome familiar para mim, que eu vou lembrar depois, eu vou escolher uma foto, um arquivo nos meus documentos. Eu vou abrir, escolher ficheiro, e onde está a minha foto, selecionar, vai aparecer aguarde. Você espera, ele vai falar finalizado, o upload. O que isso significa? Que eu tenho a minha descrição e que eu tenho o meu arquivo selecionado. Tendo esses dois em conjunto, eu vou clicar em salvar. Clicando em salvar, vai aparecer sucesso, trabalho enviado. Aqui embaixo vai ter, onde não tinha nenhum, lembra? O nome do meu aluno, a data com a hora que eu fiz esse upload, a minha descrição e aqui o meu arquivo. Então, é assim que a gente vai subir a nossa evidência. É importante lembrar que a evidência, ela precisa ser impressa. Eu preciso conseguir imprimir uma evidência. Por isso, nós do Instituto Ave Maria, nós sugerimos que vocês sempre estejam enviando fotos, porque nós conseguimos imprimir fotos. Vídeos não é muito recomendado, documentos. Nós sempre direcionamos o pai a estar arquivando fotos. Outra coisa que eu tenho para dizer é que essa foto ela não precisa estar em alta resolução. Vocês podem tirar com baixa resolução do celular de vocês para não gastar muito armazenamento de vocês, ok? Então, posto isso, vocês vão voltar em aulas depois que vocês fizeram o arquivamento. Voltando para nossa aula, nós voltamos para a parte do upload, que a gente entrou para fazer o upload. Então, aqui vocês vão encontrar um QR Code. Esse QR Code, ele auxilia a gente para quando nós quisermos fazer acesso da plataforma no celular. Então, se eu estou com a plataforma aberta no computador, mas eu não tenho como passar a foto pelo computador, ou então não me convém no momento fazer a foto pelo computador, eu posso pegar o meu celular
e usar o QR Code para acessar o Saneduc. Só que o nosso sistema, ele só deixa um login por instante. Então, eu não consigo logar no meu sistema em 2 aparelhos diferentes. O que a minha plataforma vai fazer? Ela vai deslogar no meu computador para logar no meu celular. E com isso, eu vou tirar a foto da evidência para fazer o upload. Então, a ordem é tirar a foto pelo celular, apontar o QR Code para a câmera e entrar no Saneduc e fazer o upload pelo celular. Essa é outra maneira que nós temos de estar fazendo o upload, estar cadastrando pelo celular e também tornar a plataforma um pouco mais dinâmica para vocês nessa transição de aparelhos, caso for necessário. Nós fizemos o upload da atividade. Tá vendo? Acesso e mostrou o acesso. Depois vocês vão ter uma verificação de aprendizagem. Essa verificação de aprendizagem é somente uma pergunta para saber se você estudou. É super basiquinha, só perguntando se você estudou essa matéria. Depois que você fizer isso, a sua aula do dia vai estar concluída. Vocês percebem que eu tenho conteúdo visualizado aqui, ó. Deixa eu aproximar. Conteúdo visualizado, 50%. Porque eu fiz o meu upload. O meu upload é 50%. E a minha minha verificação de aprendizado faz parte dos outros 50%, essa perguntinha. Então, tem 100% aqui, vocês vão ter 1 como média. Essa média, ela nada mais é que a média de presença. Ela não é a nota do aluno, ela é a presença. Se você tiver 1 aqui, significa que você visualizou tudo, fez tudo, concluiu essa aula. Então, é a sua média de presença. Depois que você acabou o mês todo, fez todas essas aulas, você vai precisar pedir a liberação do próximo mês. Aqui no Instituto Ave Maria, nós não trabalhamos com essa forma automática, porque nós queremos ver o progresso de vocês, ver se vocês concluíram tudo direito antes de liberar o próximo. Então, para liberar o mês, o que vocês vão estar fazendo é entrar em contato com o nosso suporte pedagógico via WhatsApp. Vocês dentro da plataforma, dentro da nossa trilha, aqui embaixo da logo do Saneduc, vocês vão encontrar um relatório de progresso. Vocês vão clicar. Clicando nele, ele vai baixar aqui no armazenamento do seu computador. Vou clicar para vocês visualizarem. Estão vendo? Aqui vocês vão encontrar todos os códigos das nossas aulas, todas as médias das aulas. Ó, visualizado, 0%, 0%. Lembra aquele que nós fizemos o upload da imagem? Tá 50%. E as médias tudo 0. Quando vocês concluírem tudo, quando vocês fizerem tudo do mês, tudo vai estar 100% e 1. Isso quer dizer que você fez tudo. Então, o nosso suporte libera o próximo mês a partir deste relatório. Fez tudo, a gente libera o mês para vocês. Mas tem que ser tudo via WhatsApp, tem que estar enviando para nós. Combinado? Eu trouxe de volta para nossa página do Saneduc, porque nós acabamos de falar da nossa trilha de conteúdo, nós acabamos de falar do nosso plano de conteúdo aula a aula. Agora eu vou comentar um pouco com vocês sobre o PAS. O PAS é essa terceira caixa aqui, essa última caixa. É o Plano de Ação e Socialização Semestral em Grupo. No segundo semestre de 2024, nós fizemos a primeira edição e agora, no primeiro semestre de 2025, nós vamos estar entrando na nossa segunda edição. O PAS nada mais é do que encontros semanais online. Nós mandamos toda semana um link de acesso via Meets para os grupos de cada etapa. Então, cada etapa vai interagir dentro dessas videochamadas somente com membros da sua etapa. Esse projeto tem o intuito de nortear o estudo de cada etapa, o estudo de cada ano. Então, todo ano tem uma nomenclatura. Aqui na etapa 6, por exemplo, são os pensadores. Essa nomenclatura está exemplificada na apostila do PAS de cada etapa. Mas, só para dar um norte para vocês, toda semana ela vai ter um propósito, ela vai ter uma missão. Essa missão, ela vai nortear a discussão de vocês. Então, a gente vai trazer um tema ou uma atividade para vocês estarem fazendo e discutindo nessa reunião. O propósito do PAS é realmente as famílias se conhecerem, os alunos se conhecerem. Conhecer a gente que está na mesma situação que vocês, que tem as mesmas dúvidas, que tem as mesmas dores, ou que tem a solução para os seus problemas, trocar ideias. Então, é realmente fazer
vocês virarem uma comunidade, os alunos se interagirem, os pais se conhecerem, é realmente para trazer a socialização de gente que também pratica a educação domiciliar junto com vocês. Mostrar que vocês não estão mais sozinhos nessa luta e tem muita gente que vocês estão por conhecer. Eu vou abrir essa caixinha só para vocês verem como está por dentro, mas ela é igual ao nosso plano de conteúdo. Ela tem as orientações gerais. Nas orientações gerais, vocês vão encontrar a apostila da sua etapa. E aqui as cores é para separar a semana. Então, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, são 13 semanas, lembram? Então, cada semana vai ter que fazer o seu upload, que nem nós vimos no upload da aula. Porque vocês vão produzir material, vocês vão produzir relatórios, vocês vão fazer anotações, ou então vocês vão fazer alguma dinâmica, alguns slides. Então, é realmente para causar interação. E todo o material que vocês produzirem a partir do PAS, vocês também vão subir na plataforma. Aqui é basicamente igual ao nosso plano de conteúdo aula a aula, o funcionamento da pasta do PAS, tá bom? Eu quero aproveitar para comentar com vocês algumas medidas, vamos pontuar assim, do Instituto Ave Maria. A gente fornece para vocês essa lâmina. Essa lâmina, ela contém um resuminho do Instituto. Eu vou ler aqui com vocês. O Saneduc, ele é o operacional, pois é um sistema que fornece o plano de conteúdo aula a aula, porque ele organiza a execução, o controle, as evidências, a previsibilidade, a uniformidade e a rotina do aluno e do pai, né, que vai acompanhar ele durante essa jornada. O método PAI, ele é o tático, porque ele cumpre com os 3 objetivos da nossa Constituição. Ele prevê a necessidade de segurança legal, produz a sabedoria da pessoa, a inteligência do cidadão e os conhecimentos acadêmicos para o trabalho, que é os nossos pilares, né, que são os nossos pilares. E ele dá significado ao aprendizado de cada conteúdo, de cada aula, de cada matéria, justamente por fazer essa conexão entre as áreas da nossa vida. As missões do PAS, que são essas reuniões semanais que eu comentei com vocês, são estratégicas, porque elas dão um significado a cada etapa educacional, que são as missões da etapa que eu comentei. Elas produzem o autoconhecimento do aluno, revelam o objetivo de cada matéria daquela série, potencializa a sabedoria, a inteligência e celebra a evolução da pessoa, do cidadão para o trabalho e ainda ajuda a fazer bons amigos e a socializar com muita qualidade. Então, essas três medidas do Instituto Ave Maria nada mais são do que 3 atributos do nosso método PAI, para mostrar que o Instituto Ave Maria ele também trabalha com essa linha de raciocínio dos 3 pilares trazido pela nossa Constituição e destrinchado pelo método PAI. O método PAI, ele nada mais é do que esses atributos que a gente já havia comentado. Esses atributos vocês vão encontrar, vocês vão entender, vocês vão processar na mente de vocês através da nossa apostila do PAI. Estão vendo? Então, a nossa apostila do PAI, ela vai mostrar destrinchado cada um desses atributos para vocês poderem trabalhar de forma adequada com o filho de vocês e não terem problemas com o entendimento e com realizar da forma adequada, né? Porque às vezes a gente faz alguma coisa achando que está certo, mas nem sempre ela está. Às vezes podemos cometer equívocos e como são palavras, a gente julgar essas palavras, achar que é de um jeito, mas é de outro. Então é sempre importante vocês lerem o significado de cada palavra. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Ele aparece a palavra com significado, a palavra com significado. Naquelas páginas que eu mostrei lá no início, vocês vão conseguir consultar através da apostila do método PAI. Então é importante vocês trabalharem com os 2, a lâmina e a apostila. Nós também temos o material do PAS, a nossa apostila do PAS. Então, tudo que o Saneduc ele vai trabalhar, ele vai fornecer a apostila do PAS, do método PAI. Também temos a apostila do homeschooling, né? Na verdade, é um livro. Então, a gente sempre vai trabalhar nessa dinâmica. Então, gente, eu acredito que isso é tudo que eu tinha para passar para vocês. Era todo o conteúdo que estava programado para esse vídeo.
Qualquer coisa que precisarem, podem entrar em contato com o nosso suporte de atendimento. Fiquem à vontade para tirarem dúvidas, sugestões, considerações. Qualquer coisa, a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para tornar esse processo de vocês uma coisa mais fácil e mais dinâmico, sempre para vocês poderem tirar o maior proveito com seus filhos. Então, perguntem, não tenham medo de perguntar. É muito importante dizer também que não tem problema no começo você sentir muita dificuldade em aplicar as coisas, porque é normal, é tudo novo para você pai, é tudo novo para o seu filho. Então, é uma rotina que você vai conseguir sentir mais familiaridade com ela com o tempo. No começo, é bem normal vocês sentirem dúvidas, vocês ficarem perdidos, né? Até vocês conseguirem adequar isso à rotina de vocês, até conseguir adequar as suas atividades. Então, é uma coisa que todo mundo passa, que todo mundo já sentiu essa dor. Então, vocês estarem num grupo de gente que está no mesmo cenário que vocês, pode ajudar bastante, que é o PAS, né? Mas vocês podem ficar tranquilos se vocês tiverem frustrações nesse início, porque é normal. Mas nós estamos aqui para sanar essas dores. Então, vocês podem ficar tranquilos em perguntar pra gente, podem ficar tranquilos em entrar em contato com a gente. Vocês não vão estar atrapalhando. Nós estamos aqui justamente para ajudar esse processo de vocês. E nós estamos abertos de todo o coração para essa missão, para ajudar vocês a mudar a educação do filho. Então, gente, eu espero que a estadia do Instituto Ave Maria para vocês seja uma escolha muito gratificante para a rotina, que seja uma coisa que vocês fiquem felizes de terem aderido e que realmente traga resultado para o seu filho, para a educação da sua criança, tá bom? Santa Rita de Cássia tem uma frase que eu gosto bastante. Ela diz que nunca é tarde demais para mudar a direção das nossas vidas. Eu espero ter norteado vocês nesse processo e que Deus abençoe as famílias.